E aí, minha gente, chegamos na última questão dessa playlist. Eu peguei um PDF na qual essa é a última questão, tá bom? Mas às vezes eles colocam mesclado, né, diferentes organizações da questão. Mas enfim, de qualquer forma, aqui no canal, essa é a última questão da playlist. E caso você não esteja vendo pela playlist, né, esteja vendo esse vídeo avulso, saiba que tem uma playlist inteirinha, tá bom? Com toda a resolução dessa prova CFS 2 2025 da EA, tá bom? E se você tá aqui, né, se você chegou até aqui, já dá um like, já se inscreva no canal. Eu fiz essa playlist com muito carinho e pretendo fazer muitas outras playlists bem completas de resolução de provas, não apenas da EA, mas de outras instituições também. Espero que você esteja gostando e, acima de tudo, entendendo, né? Gente, vamos lá. Olha o que diz essa questão. Se o conjunto solução da inequação módulo de x ao quadrado menos 2x mais 3 menor ou igual a 4 é solução x pertencente a real tal que x está entre um certo A e B, quanto é A vezes B? Gente, não precisa se assustar com isso aqui não, tá? Ele só está dando um intervalo. O intervalo que a gente encontrar vai ter um limite inferior, que ele chamou de A, e um limite superior, que ele chamou de B. A gente vai encontrar esse intervalo e no final vamos multiplicar. Beleza, olha só, gente. Quando a gente tem um módulo de alguma coisa, nós temos duas opções. Ele pode ser x, se o x for maior ou igual a zero, ou menos x, se o x for negativo. Porque, por exemplo, gente, se a gente pensar assim, olha, qual é o módulo de 1? O módulo de 1, como 1 é um número positivo, vai ser 1. Mas qual é o módulo de menos 1? Gente, o módulo de menos 1 é 1 também. Você tem que trocar o sinal dele. É isso que está falando aqui. Quando você tem um x negativo, você tem que trocar o sinal dele, entendeu? É como se você estivesse pegando e fazendo assim, olha, menos o menos 1, entendeu? E aí deu 1. É isso que fala a definição de módulo. Quando você tem um número positivo, não precisa se preocupar, é só repetir ele. Mas quando você tem um número negativo aqui dentro, você tem que trocar o sinal dele, botar o menos. E aí menos com menos fica mais e, consequentemente, você encontra também um número positivo, porque módulo é sempre um número positivo. Mas beleza, então olha só, na nossa questãozinha, se a gente tem, vamos analisar aqui, se nós temos o módulo de x ao quadrado menos 2x mais 3 menor ou igual a 4, você tem dois casos. Eu vou fazer o primeiro caso aqui. Se o que está aqui dentro for positivo, ou seja, se x ao quadrado menos 2x mais 3 for positivo, é só eu deixar como ele está e dizer que isso aqui é menor do que 4. Mas existe também o caso em que o que está ali dentro é negativo, entendeu? Então eu preciso trocar o sinal de todo mundo ali dentro. Então fica menos x ao quadrado mais 2x menos 3 menor ou igual a 4. É a definição de módulo que eu acabei de explicar para vocês. Então eu vou analisar essas duas situações. Nesse caso, olha o que eu posso dizer. Que x ao quadrado menos 2x, eu vou passar o 4 para o outro lado, tá? Ele vai ficar negativo, então vai ficar 3 menos 4, que é menos 1. Isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Tá, agora, gente, eu vou analisar o caso em que isso é zero, tá bom? Só para eu ver como é que se comportam as raízes. Eu sei que aqui está dizendo que é menor ou igual a zero, mas eu vou fazer só para poder entender como é que esse gráfico funciona. Bem, no caso em que isso é zero, eu vou ter que x ao quadrado menos 2x menos 1 é igual a zero. Aí, fazendo Bhaskara, eu vou descobrir que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. O delta é b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Como c é negativo, vai ficar positivo. A vezes c, 4. Então, olha só o que eu encontrei. Esse 4 mais 4, eu já sei que vai dar 8. E raiz de 8, eu posso colocar como 4 vezes 2. Tô fazendo aqui em cima para não ficar muito poluído, mas qualquer coisa pode voltar, tá bom? E 4 é 2 ao quadrado, então ele pode sair da raiz, né? Então eu fico com 2 raiz de 2. Só manipulando algebricamente. Além disso, eu posso cortar esse 2 daqui, né? Ó, é como se você tivesse apenas 1 mais ou menos raiz de 2. Então, eu acabei de descobrir que as raízes dessa equação são 1 mais ou menos raiz de 2. Como A é positivo, vamos ver como é que ficaria o gráfico aqui, né? Esse gráfico ele ficaria da seguinte forma. O A é positivo, ok? Então, é uma carinha sorrindo.
1 menos raiz de 2 está aqui e 1 mais raiz de 2 está aqui. Como é menor ou igual, eu vou incluir, vou botar a bolinha fechada. Eu sei que esses valores são positivos e esse aqui é negativo. Mas agora, o que eu quero, né? Eu coloquei como zero para poder descobrir o gráfico e tudo mais, as raízes. Mas ele quer, na verdade, olha o que ele quer. Ele quer que seja menor ou igual a zero. Então, nesse gráfico aqui de preto que eu fiz, quem está sendo menor ou igual a zero? Bem, são esses valores aqui, não é? São os valores menores ou igual a zero, são os valores negativos ou iguais a zero, né? Que são as raízes, está englobando as raízes. Então, você percebe que esse intervalo é justamente o intervalo entre as raízes. Ou seja, 1 menos raiz de 2, menor ou igual a x, menor ou igual que 1 mais raiz de 2. Concorda? É esse intervalo que está respeitando o fato de ser menor ou igual a zero. Agora, vamos para o segundo caso. Nesse segundo caso, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, se você não entendeu, vai ter uma outra oportunidade. Olha, eu vou passar esse 4 para o outro lado, tá bom? Menos 3 menos 4 fica menos 7. Beleza? Isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Aí, eu sei que tem que ser menor ou igual a zero, mas eu agora vou analisar o caso em que é igual a zero, só para poder ver como é que fica o gráfico e tal, e depois eu considero que tem que ser menor ou igual a zero, beleza? Então, olha só, vamos fazer Bhaskara. O x, ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, já faço delta, sobre 2 vezes a, que é menos 2. O delta, ele é b ao quadrado, que é 4. Agora, vamos fazer aqui no cantinho. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 7. Então, você percebe que aqui vai ficar mais 7. Só que aqui tem um menos. Então, menos 4 vezes mais 7 é menos 28. Gente, olha que coisa esquisita. 4 menos 28 é menos 24. Já vou tirar daqui. Você encontrou um delta negativo. Que estranho. Olha o intervalo dele, ele me deu um intervalo dentro dos números reais. Se fosse um número complexo, eu até poderia ter uma raiz negativa. Mas ele está dizendo que é dentro dos reais. Então isso aqui não existe. Isso aqui é um absurdo. Então você percebe que esse caso aqui, ó, ele meio que pode ser eliminado, tá? Então o único caso que realmente funciona é esse caso aqui, ó. Agora vamos para a pergunta da questão. A questão está falando que existe um certo intervalo, né, entre A e B. Compara isso com isso daqui. Você percebeu que esse daqui é o valor A, né, o valor extremo inferior, e esse daqui é o valor B, o extremo superior? Interessante. Então, quanto que fica A vezes B? Bem, fica 1 menos raiz de 2 multiplicado por 1 mais raiz de 2. Aí você pode fazer o chuveirinho ou usar produto notável. Bem, o chuveirinho seria da seguinte forma. 1 vezes 1, que é 1, mais 1 vezes raiz de 2, que é a raiz de 2. Agora vamos fazer essa partezinha aqui, ó. Raiz de 2 vezes 1, quer dizer, menos raiz de 2 vezes 1, ou seja, menos raiz de 2, e menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que fica menos 2. Isso aqui vai cortar, 1 menos 2 é menos 1. Esse é o nosso chuveirinho. A outra forma de fazer seria você perceber que isso aqui é um produto notável, do tipo A mais B, A menos B. E quando você tem isso, é só fazer A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, ó, o que a gente tem é algo mais ou menos assim, ó, A menos B, que multiplica A mais B. E aí você pode usar A ao quadrado menos B ao quadrado. No caso, o A é 1 e o B é raiz de 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, que fica 1 menos 2, que também é menos 1. Então, de qualquer forma, fazendo um chuveirinho, fazendo um produto notável, você encontra a letra B. Gente, eu espero que tenha dado para entender, tá bom? Tentei explicar da melhor forma possível. Essa também não foi uma das mais fáceis da prova, na verdade foi uma das mais difíceis, tá? Então, assim, se tiver um pouquinho confuso, não é para normalizar essa confusão, é para tentar entender. Mas, assim, comparando com algumas outras questões, eu achei que essa foi mais apimentada, tá bom? Beijo, gente!